Boa tarde a todos. Hoje é o nosso terceiro colóquio. E nós vamos trabalhar o tema. O tema proposto era Justiça Eleitoral e ONU Mulheres. ONU Mulheres é um tema mais genérico, é um guarda-chuva, né? Que, na verdade, é a questão da mulher e a participação na política. Mulher e poder, de forma geral. Dentro desse tema, a gente elegeu alguns elementos para a gente conversar hoje. Por quê? O tema é extremamente rico e extremamente vasto. Hoje, né, de poucos anos para cá, você está encontrando uma literatura grande sobre o assunto, coisa que era difícil, mas, ao mesmo tempo, ela está vasta. Então, a gente priorizou algumas questões. Hoje nós vamos estar eu, a Juliana, a Fernanda e a professora Eliane como convidada. A gente vai eu mandei a sequência para vocês, mas a colega Carolina não está presente. Então, esse tema a gente vai... Só vou abordar rapidamente, mas eu queria que vocês entendessem o porquê desses temas e qual é essa sequência. Qual foi a ideia? Primeiro, você trabalhar feminismo e política, que a Juliana, de certa forma, né, Juliana, vai abordar a questão da LEP. É só uma questão geral. O que é feminismo e política? O feminismo tem várias vertentes que você pode discutir, não é só com política. Mas a gente vai trabalhar como que é a história, um pouquinho, né, o conceito do feminismo e política, dentro da política. O segundo, que a Carolina não está, infelizmente, é o feminino, público e privado. Infelizmente ela não está, mas eu vou abordar um pouquinho na sequência, tá? Porque quando você fala política e feminismo, aí feminismo, público e privado, o que é público e privado? O público é o político, né? E a mulher está no privado, então a mulher não está no político. Então esse tema eu acho muito importante. É um dos temas que eu acho mais importante, porque, assim, por que as mulheres não participam? Porque elas estão ocupadas fazendo outras coisas. Essa semana, desculpa, assim, eu fiz uma análise, estava conversando com os colegas, de políticas públicas. E um dos critérios é tempo livre. Ele é um diferencial social. Se você tem tempo livre para estudar, para trabalhar, é um diferencial para vir. Se a mulher não tem tempo para participar, se ela está no privado, necessariamente ela não consegue na política. Então, esse tema é extremamente importante para qualquer discussão sobre mulher e participação política. A questão do público e do privado. Depois, a questão de um tema trabalhado, mas nem tanto ainda, a democracia intrapartidária. Agora sim, né, Fernanda? Porque nós sabemos que nós participamos de uma democracia partidária, só que as mulheres não conseguem alcançar os cargos de poder, muito menos decidir quais cargos que elas vão poder concorrer, e questões financeiras e outras. Então, a democracia partidária, intrapartidária, ela é extremamente importante refletir quando se fala de mulher e participação política. Em seguida, nós vamos trabalhar com a professora Eliane o conceito de gênero para a justiça eleitoral a partir daquela consulta que teve no TSE, onde foi deferido, né, digamos assim, definido, posso dizer esse termo, o nome social no título eleitoral. Então, por que essa sequência? Porque você fala assim, feminismo e política, né, público e privado, política no privado, como é que elas conseguem, as mulheres, dentro do partido, e depois de tudo isso, como é que a justiça eleitoral está em relação a isso? E daí nós teríamos um pouco como o TSE trabalhou, pelo menos a primeira chance que ele teve de enfrentar o tema, como é que ele conseguiu chegar, que é nessa consulta. E, por último, eu volto só comentando sobre um convênio que o tribunal tem, aí sim, com a ONU Mulheres, né, com compromisso que a Justiça Eleitoral, um exemplo, né, de compromisso que a Justiça do Paraná tem. Eu vou passar a palavra, então, já para a Juliana, tá, para dar essa abordagem inicial do feminismo em política. Esse livro aqui, né? Isso. Tá. Eu só vou mostrar para vocês... Você que pegou esse livro? Ah, tá. Só para o primeiro texto desse livro aqui, só mostro para vocês porque é um livro extremamente interessante. Essa Flávia Piroli, ela é uma mulher... USP, deixa eu ver... Enfim, de São Paulo. Ela no tema... O que vocês encontrarem dela, vocês podem ler, porque é uma mulher que pesquisa sobre o assunto, fantástica. Então, esse texto, né, que a Juliana vai passar para nós, veio desse livro. Boa tarde. Eu inicio considerando que a gente está fazendo aqui um estudo com uma citação de Paulo Freire. Me entrego agora a uma nova experiência, sempre desafiadora, sempre fascinante, a de lidar com uma nova temática, o que implica desnudá-la,
clareá-la, sem que isto signifique jamais que o sujeito desnudante possua a última palavra sobre a verdade dos temas que discute. Então, e hoje, falando a respeito de feminismo, o feminismo ele é uma teoria política que parte da análise social a partir observando a desigualdade de gênero. E essa análise não é só da desigualdade de gênero, ela vai muito além. Ela investiga também a causa dessas desigualdades e também os mecanismos de dominação masculina. O feminismo ele se relaciona, para formar sua teoria política, com outras áreas de conhecimento, dentre elas a sociologia. A sociologia tem como objetivo mudar o mundo, mas para mudar o mundo, primeiro a gente precisa interpretar os fatos sociais. Então, um dos desafios para nós é entender de onde surgem as desigualdades sociais, sendo que hoje homens e mulheres são iguais, pelo menos formalmente. O surgimento, então, do feminismo, ele ganha força, né? Não que ele surja, mas ele ganha força com a Revolução Francesa, quando a Olympe de Gouges ela transcreve a Declaração de Direito dos Homens e do Cidadão para uma visão feminina. E ela, então, né, passa lá os artigos para o feminino, acrescentando algumas coisas que são relacionadas à mulher. O Rousseau, que é um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa, ele não incluiu as mulheres no pensamento dele. Para ele, o enclausuramento feminino é uma condição natural da mulher. Então, o enclausuramento feminino ele já surge naturalmente. Então, a esfera doméstica necessariamente é da mulher. Só que as feministas, um dos princípios, né, se eu posso dizer assim, do feminismo é que a submissão da mulher ao lar, ela gera automaticamente a exclusão da esfera pública, que é o que a professora falou para nós, e assim é só um complemento, né? Uhum. Mas a Olympe de Gouges ela ainda não ganhou tanta notoriedade com as questões do feminismo. Quem fez isso foi a Mary Wollstonecraft, na Inglaterra. Ela conseguiu sistematizar as reflexões a respeito da submissão da mulher e ela refletiu, então, os motivos que seriam os motivos para a mulher se emancipar, mas ela também refletiu os obstáculos que impediam as mulheres de se emancipar politicamente e também socialmente. Então, ela conseguiu construir uma teoria política feminista. E, junto disso, ela, então, reivindicou direitos e acesso à educação, a igualdade no casamento, principalmente em relação à administração dos bens, e também os direitos políticos com o sufrágio. Mais à frente, a gente vê a presença da Mary Wollstonecraft também. Então, ela é muito importante no desenvolvimento do feminismo. A gente pode falar que, na verdade, são feminismos, porque há, dentro do feminismo, correntes diversificadas e muito plurais. Enquanto as mulheres lutavam por direitos políticos, acesso à participação política, surge uma outra feminista, a Sojourner Truth, que ela dizia assim que as teorias até o momento apresentadas não a representavam. Então, ela não se identificava com aquilo que essas mulheres defendiam. Porque, enquanto elas lutavam por direitos de política e participação, ela, como escrava e negra, lutava pelo direito de ser reconhecida como ser humano. Ela foi muito mais sensível a essas questões e refletiu de forma mais complexa e, como um todo, a condição da mulher.
Porque existiam feministas que elas desejavam a continuidade da escravidão. Então, para ela, justamente por isso, o discurso da Sojourner Truth. A evolução social traz novas formas de opressão feminina. Muitas vezes, elas acabam sendo muito sutis e surgem, então, novos problemas que passam a conviver com os anteriores, porque o direito à participação política, educação ainda não foram resolvidos, mas surgiram novas demandas. Citando Emma Goldman, a mulher é confrontada com a necessidade de emancipar-se da emancipação se quiser ser livre. Então, surge, num segundo momento, podemos assim, uma segunda onda do feminismo, questões relativas à sexualidade, direitos reprodutivos, responsabilidade coletiva dos filhos e relações homoafetivas. São direitos que várias mulheres, diferentes teorias, passaram a defender. E o nome principal do feminismo contemporâneo é Simone de Beauvoir, com a publicação do livro O Segundo Sexo. A Simone de Beauvoir, então, faz a separação entre gênero e sexo, dizendo, então, que o gênero, a mulher possui um conjunto de papéis que cerceiam a capacidade dela de autonomia e acabam impedindo, então, ela de se desenvolver, justamente por causa desse enclausuramento. A pessoa, dentro da casa, não consegue pensar o público. Por fim, eu gostaria de falar a respeito do desenvolvimento como liberdade e a condição de agente das mulheres. Existe uma diferença entre a luta pelo bem-estar da mulher e a luta feminista pela condição de agente. E a Mary Wollstonecraft conseguiu se projetar justamente porque ela percebeu essa diferença entre direitos ao bem-estar e a mulher como condição de agente da mudança. Na Índia, foi feito um estudo em relação à alfabetização. Então, as mulheres, em algumas cidades, receberam alfabetização. Com elas, então, essa agente de mudança reduziu, consequentemente, a taxa de fecundidade diminuiu, ou seja, o número de filhos por mulher diminuiu, e também diminuiu a taxa de mortalidade infantil. Quando esse estudo foi aplicado em homens, essas taxas não tiveram alteração nenhuma. Essas políticas de bem-estar, apenas de bem-estar, elas acabam restringindo a pessoa. Agora, quando você tem um agente de mudança que, necessariamente, eu preciso de uma participação pública para a criação dessas oportunidades, o desenvolvimento é muito maior. O efeito educativo também do emprego é muito marcante, porque, a partir do momento que a mulher sai de casa, ela começa a observar o mundo, né? Finalizando, então, uma forma de liberdade, ela gera para a pessoa outras formas de liberdade. E também, a liberdade individual, ela é um compromisso social. Obrigada, Juliana. Parabéns pela exposição, porque um dos nossos objetivos aqui é articulação, né? Nós estamos juntos aprendendo e se expressar, né? E pegar um conteúdo e colocar a tua leitura desse conteúdo, né? Porque às vezes eu leio uma coisa, você lê outra e eu me expresso. Então, achei linda a tua leitura, bem precisa, no meu ponto de vista, a exposição, boa contribuição e é uma boa oportunidade da gente... E essa questão que ela colocou do público e privado, como eu tinha citado antes, né? Vou passar agora a questão da democracia intrapartidária com a Fernanda. Boa tarde, meu nome é Fernanda, então eu vou falar um pouco dessa democracia intrapartidária e ainda um pouco mais também sobre o aspecto da representatividade feminina na Alep, que foi um assunto que eu estudei um pouco.
Um pouco não, estudei. E então, no caso, o texto que eu li, ele fala da necessidade, ele conta um pouco da história da representatividade feminina no Brasil, que primeiramente o voto feminino foi outorgado, né, no Código Eleitoral Provisório de 1932, só que só que esse direito só foi outorgado às mulheres que eram casadas e caso elas tivessem a autorização dos maridos, e aquelas que fossem viúvas ou solteiras desde que tivessem uma renda própria. E a primeira, então, pessoa, a primeira mulher a ter o direito de votar no Brasil, então, foi a Celina Guimarães Viana. E é importante ressaltar aqui bastante dessa questão da representatividade feminina surgiu no Rio Grande do Norte, né, que foi algo que eu pude perceber, porque lá também nós tivemos a primeira mulher prefeita do Brasil, algo bem incomum para a época, e isso é algo importante, né, que nós temos que valorar. E ainda a democracia, então, intrapartidária trata dessa questão, com o código, a lei dos partidos políticos. Então, teve uma mudança em 2009, se eu não me engano, em que os partidos começaram a ser obrigados a indicar de 30% a 70% de mulheres para os cargos públicos. Contudo, daí entra um pouco na minha linha de pesquisa, o que acaba acontecendo é que muitas dessas mulheres são laranjas, elas estão lá simplesmente para completar essa lista e elas não estão, de fato, para concorrer. Então, além dessa representatividade descritiva, né, que é como é chamado o percentual de mulheres na política, o que é muito importante, porque não só em relação às mulheres, mas às minorias, e no caso das mulheres, que não são bem minorias, porque percentualmente nós somos mais mulheres até do que homens no Brasil, mas é importante que a gente tenha essas pessoas em cargos de poder para que cada vez mais as pessoas possam se espelhar nessas pessoas, no caso, meninas mais jovens, adolescentes, se espelhem em mulheres que são juízas, desembargadoras e saibam que elas podem, sim, conquistar esses cargos. Não só mulheres, como negros também. E negros e, enfim, portadores de necessidades especiais. Enfim, então, nesse caso, é importante não só essa representação descritiva, mas também uma representação substantiva, principalmente no atual contexto brasileiro, em que a gente vê que houve um aumento no número de mulheres. Só que algumas dessas mulheres, a gente vê que mais estão ajudando a regredir em relação aos direitos das mulheres do que realmente a representar e buscar uma evolução. Então, a gente precisa ter também essa representação substantiva, de que as mulheres possam ver que elas podem sim, conquistar espaços de poder e que elas têm uma responsabilidade em relação a isso. E daí, aqui entra a minha pesquisa em relação à ALEP, que na última eleição, em 2018, foi eleita a maior bancada feminina da ALEP, e a maior bancada feminina da ALEP são 5 mulheres, de 54 deputados. Eu não lembro. 54 deputados estaduais, se eu não me engano. 5 mulheres? Só 5 mulheres, sendo que, ao analisar os projetos de lei dela, eu percebi que, nos últimos anos, a maioria tem projetos relacionados às mulheres, né, e aos direitos específicos, assim. E eu acho que isso é muito importante também, só que a gente vê que
a maior bancada ainda é inexpressiva, digamos, em relação à quantidade total de deputados. Mas, com certeza, não é por isso que o trabalho delas é menos insignificante, porque continua sendo. E é muito importante que a gente dê continuidade a isso. Então, as cotas, né, femininas são uma desigualdade, digamos, material para que a gente alcance uma igualdade formal que se faz necessário. E eu acho que é isso. Essa pesquisa você fez na Universidade Federal? Por conta própria, para apresentar um trabalho, então eu fiz essa... Uma disciplina? Isso, aham. E, inclusive, eu esqueci de mencionar, a primeira deputada estadual eleita aqui no Paraná foi... Eu estou com um trabalho aqui. Foi Rosi Macedo, ela foi eleita em 1947, só que foi um ponto bem fora da curva, que a segunda deputada mulher a ser eleita no Paraná só foi em 1980, e desde então eu mandei um questionamento lá para a LEP, se eu não me engano, a gente só teve 20 deputadas estaduais. Então, se for ver assim na história do Brasil, acaba sendo um número bem baixo, né? E eu acabei não pesquisando nos outros estados, mas também acredito que seja parecido o resultado. Então, só que o mais importante é que eu acredito que nós estamos vivendo em um momento de transição, em que cada vez mais as mulheres estão ocupando espaços de poder. Atualmente, a maioria das magistradas que passam, a maioria dos magistrados são mulheres, né? Então, com certeza, os próximos anos são, assim, eu espero, de muita mudança e as mulheres cada vez mais ocupando espaço de poder e se inserindo nessa vida, na vida política, que é muito importante para todos, né? Não só para as mulheres, mas para todos. Obrigada, Fernanda. E sobre obrigada por compartilhar também essa tua pesquisa na LEP, né? A LEP é interessante, porque ontem eu recebi um e-mail, inclusive, deles, que é a Assembleia Legislativa, né? Para alunos da Federal, solicitando quem tiver qualquer pesquisa envolvida com a LEP, que eles fazem um workshop, eles querem saber o que é a universidade, que eles querem saber o que as pessoas estão trabalhando. É difícil um órgão público pedir para a universidade, que é o que a gente tenta aqui, refletir sobre o próprio órgão, né? Então, a LEP tem essa... por acaso, recebi ontem esse e-mail, né, solicitando que quem tivesse. E outra coisa também em relação ao poder, a maioria das mulheres que estão passando para juízas, no caso são juízas, são mulheres, contudo, entretanto, os cargos superiores, segundo grau, terceiro, são muito poucos. Mas também uma notícia de ontem, no TJ do Paraná, na Justiça Estadual, né, nós temos 19 mulheres dentre 120 desembargadores. E ontem, no 5º Constitucional, uma advogada foi nomeada, então agora nós temos 20. Ontem foi muito, até onde, eu não sei o currículo dela, mas pelo que eu li na imprensa, né, é uma que tem um grande currículo de luta pela luta da mulher mesmo. Então, é uma grande vitória. Ontem, nós temos, além de ser mulher, uma mulher comprometida, né? Sim, né, com consciência do contexto que estamos vivendo, da importância ainda de se pontuar esse nosso ponto de vista e essa nossa estudos e todos, né? Eu vou passar agora para a professora Eliane. A Eliane ela é mestre em Direito, ela é assessora aqui da Corte e ela vai contribuir com a gente conversando um pouquinho sobre uma consulta que houve no TSE. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela presença de todos. Parabéns para os estudantes. As pesquisas foram excelentes. Antes de falar exatamente sobre a consulta, é importante discutir a questão de gênero. Porque quando nós falamos na inclusão da mulher, nós temos que tomar cuidado. Porque hoje, para o TSE, nós deveríamos falar em gênero.
vocês conseguem entender a diferença, né? Porque gênero é uma construção social, de acordo com a ONU, de acordo com a STF e de acordo com o TSE. Quando nós falamos no posicionamento da Justiça Eleitoral, que foi respondido por essa consulta, é o de que a pessoa tem o direito de se identificar, se auto-identificar e ser identificada como ela se sente melhor, como ela se sente mais realizada. Então, o quadro que aconteceu foi o seguinte. O STF, no dia 1º de março de 2018, entendeu, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que as pessoas têm o direito de mudar o nome, mesmo sem pedir a alteração de um nome que signifique outro gênero, de acordo com a nossa simbologia, né? Isso sem fazer redesignação de sexo, sem ter uma autorização judicial, sem nada. Basta que a pessoa vá ao cartório do registro civil, diga que se identifica sob outro gênero e peça a retificação do seu nome. E é interessante porque esse pensamento é muito inovador, na medida que a nossa sociedade é muito binária. O que quer dizer? Nós definimos o que é masculino e o que é feminino. E há quem sustente, principalmente na ciência política, que essa é uma questão de manutenção do poder. Porque quando você cria uma referência forte de quem detém o poder, a manutenção dele é muito mais fácil. E, tradicionalmente, a mulher, agora eu falo da mulher mesmo, existe uma ocupação do espaço privado, não é? O homem se ocupa do espaço público. Tradicionalmente é assim. A mulher cuida do lar, cuida do ambiente doméstico, e isso é desde a formação da propriedade privada. O homem cercou o primeiro pedaço de terra, porque ele tinha mais força, e aí ele tinha que garantir a herança. Então, segundo pesquisas, ele colocou a mulher dentro de casa e falou: olha, você terá relações comigo, nossa família será monogâmica, para que eu possa garantir que a prole que vai herdar o que eu cerquei é minha. Segundo a antropologia, a origem dessa formação da família se deve a isso. Sem embargos de discutir se é certo ou errado essa formação, essa é a nossa tradição até hoje. Mas é que isso criou uma subjugação feminina. Porque, ao tempo em que a mulher fica cuidando do espaço doméstico, ela não consegue e não tem tempo e sofre até violências se ela quiser falar no espaço público. Nós sabemos de muitas sociedades e até muitas localidades, para não ir tão longe do contexto brasileiro, que a mulher é considerada assim, exposta se ela falar em público. Isso é comum, talvez não na nossa classe social, mas isso é bem comum. Então, a mulher que sai na rua, quem é? Tradicionalmente, a mulher que ocupa o espaço público. Não é a mulher, a mãe de família. A mulher demorou muito para ocupar papéis como, por exemplo, poder dar aula. E só deu aula porque o homem não quis mais dar aula, porque esse é um papel que ele não quis mais desempenhar, dada outras atividades de guerra e outras questões em que ele estava envolvido. Foi aí que a mulher começou a sair de casa. Mas até hoje, o poder político se relaciona ao gênero. E isso justifica a discriminação de tudo o que se parece com o feminino. E isso justifica a segregação a quem se identifica como mulher. Então, a Justiça Eleitoral, com base nesse entendimento do STF, vem e nos diz: pode se identificar sob o gênero feminino quem se entende assim. Por quê? Porque, historicamente, as pessoas que se identificam, que usam a simbologia saia, batom, salto alto, são discriminadas. Então, para que você resgate a participação dessa pessoa, existem ações afirmativas dentro da Justiça Eleitoral. E o principal viés dessa consulta foi isso. Ao TSE dizer: olha, você tem o direito de se inscrever como eleitor sob o seu nome social, basta que você compareça no cartório e faça isso, ele também disse: você pode se candidatar sob o seu nome social, sobre a informação que você coloca no cadastro eleitoral. E aí vem outra discussão. Essas ações afirmativas que hoje existem na Justiça Eleitoral destinam recursos públicos para campanhas femininas, que, como eu falei, englobam gênero, não só mulher, não é? Então, o que nós queremos dizer?
que hoje quem se identifica sob o gênero feminino, que é o minoritário, mas a pessoa pode também se identificar sob o gênero masculino, problema nenhum. Mas a relevância se põe por quê? Porque a discriminação é com base ao gênero minoritário. E quando eu falo em minoria, eu não falo em minoria numérica. Numericamente, o gênero feminino é a maioria na política e na população, como eleitores e na população. Mas representando, exercendo a capacidade eleitoral passiva, nós somos minoria. E então essas pessoas também vão receber fomento através de destinação de recursos do fundo partidário, destinação de recursos do fundo eleitoral de financiamento de campanha, recursos destinados à educação e inclusão da mulher na política. São ações essas que são dirigidas aos partidos políticos exatamente para quê? Para que se empodere a mulher. Porque a mulher precisa, antes de tudo, ocupar os espaços dentro do partido, não é? Então, a maioria dessas ações são dirigidas aos partidos para que ocorra exatamente esse fomento, essa educação. O que acontece hoje? Os candidatos de gênero apenas são informados que podem participar do pleito quando o partido está desesperado, precisando integrar uma regra de 30% de candidatos. Então, eles saem desesperados procurando candidatos e não conseguem, porque eles não fomentaram antes a inclusão para a política. Eles não empoderaram as mulheres dentro do partido. Que daí barra naquela questão que ela estava falando. Não conseguem candidatos, conseguem apenas candidatos fakes ou laranjas. E aí essas pessoas recebem os recursos, muitas vezes destinam para candidaturas masculinas ou não fazem campanha. Então, nós temos hoje a obrigatoriedade de que, por exemplo, na Alep haja 30% de candidaturas de gênero. Mulheres e quem se identifica como mulheres. Por que no mínimo 30% para mulheres? Porque é o gênero minoritário. Se fosse homem, seria 30% de candidaturas masculinas. Mas acontece que esse percentual de 30% de candidaturas não tem se transformado nos 30% de ocupantes de cadeiras. Por quê? Exatamente porque não há educação para a inclusão da mulher na política. Por que os partidos se obrigam, até posso usar essa palavra, a lançar candidaturas falsas? Porque eles precisam cumprir essa cota, mas eles não se preocupam com toda a educação que vem antes e para a qual eles ganham recursos. A questão é que nós só vamos conseguir mudar o poder político quando nós conseguirmos a mulher nos representando. E quando a Fernanda fala sobre 5%, 10% de candidatas mulheres... É 5 mulheres para 54 vagas, né? Dá um pouco menos de 10%. Menos de 10%. Nós temos que considerar que metade dessas ainda nem representam mulheres. O que eu quero dizer é que elas representam o patriarcado. Uma delas não tem nenhum projeto de lei voltado para o gênero. Então, se nós considerarmos que a metade delas só está lá porque representam um patriarcado, que não tira a condição de representação de gênero, mas vejam bem, a proposta delas não é de gênero. Aí nós vemos como é complicado, porque a candidatura delas não foi fomento de um empoderamento das mulheres. A candidatura delas foi fomento de um patriarcado que não tinha um homem para colocar, e colocou uma mulher. E ela não representa a mulher. Embora elas também sejam válidas, porque são candidaturas de gênero, dá a noção de quanto nós estamos atrasados na questão da representatividade. O Brasil é o país com menos representantes de gênero na América Latina. Nós perdemos o Paraguai. O Brasil, de 167 países analisados pela ONU com relação à representação política, ocupa o lugar número 133. Nós perdemos para países do Oriente Médio, da África, países que tradicionalmente discriminam o gênero. E tem outra questão também que perpassa isso, que é a questão da necessidade de que essas mulheres exerçam essa capacidade eleitoral passiva. Por quê? Porque essa heterogeneidade no espaço público traz à discussão
políticas diferenciadas de inclusão de crianças, idosos, porque há estudos em vários países que demonstram uma mudança de projetos das câmaras quando há mulheres integrando as câmaras numa proporção melhor que a nossa. E também tem a ver com a dignidade da pessoa, né? A pessoa que tem a vocação para a vida pública deve ter a possibilidade de exercer essa cidadania de forma plena. Bem, a questão, então, que envolve tudo isso, para encerrar, é que a identidade de gênero tem a ver não com sexo, e sim com a identificação pessoal. Concordemos ou não, é isso que o STF entendeu, é isso que o TSE disse, e é isso que nós temos que cumprir, né? Porque a discussão hoje, se sexo é uma construção biológica ou não, o Planalto fala uma coisa, o Judiciário fala hoje outra. A questão é que a palavra final sobre essa questão é do Judiciário, o STF já deu, e disse que gênero é uma construção social. Então, nessas cotas, realmente tem que ser incluídos transexuais, transgêneros, travestis, e nós temos que entender dessa forma. É essa a minha contribuição. Obrigada, professora. Muito bom ouvir de você trazendo essa questão do gênero e sexo, né? Estava escutando a Fernanda e falei, puxa, essa geração já podendo trabalhar esse tema dessa forma. A gente sabe que é do meio do século passado para cá, né, com a Simone de Beauvoir, mas isso é uma forma muito tímida. Eu sei porque, eu vou dar um exemplo, nós estamos trabalhando numa comissão de acessibilidade. Então, vários colegas, não exatamente dessa comissão, mas em volta, estavam com dificuldade de entender essa questão de sexo é sexo, mulher é mulher, homem é mulher, sabe? Não conseguiam essa discussão. Uma geração um pouco mais madura, na nossa geração, tem muita gente que não consegue alcançar, e vocês já conseguem, né, chegar nessa idade já tendo um pouco essa visão. Por que acessibilidade? Porque nós estávamos trabalhando sobre a questão trans, e a nossa discussão era assim, a pessoa tem que saber ser tratada quando ela chega no órgão público, nós temos obrigação, não interessa o que eu penso, foi como a professora Eliane colocou, o judiciário já colocou que gênero é uma construção social, e a pessoa tem que identificar como ela se sente, e sexo é sexo. Então, quando um transexual chega na justiça eleitoral, a gente tem que saber lidar, e nós não sabemos lidar com essa situação. É um mundo novo que a gente tem obrigação profissional de se adaptar e de atendê-lo da melhor forma possível, seja como candidato, seja como leitor, porque a gente conversou com um transexual, ele falou a dificuldade que um servidor teve de tratar ele não sabia o que fazer, ele não sabia, ela falou assim, escreve aí que eu falo para você, porque eu estou acostumada. Né? Então, a gente não está, uma dificuldade muito grande. Então, essa questão do gênero e do sexo é extremamente importante na literatura, no feminismo, e agora, né, com a professora trazendo o judiciário, deixando isso muito claro para nós. A questão do público e privado, ela acabou permeando todas as falas, né? A gente percebeu a importância disso, porque eu fico imaginando assim, você vai fazer um curso e vai empoderar as mulheres, né? Eu estou fazendo uma reflexão com vocês, pensando alto aqui. Eu fico, vamos lá, a mulher não sabe o que é um partido, não sabe como questão financeira, não sabe comunicação, oratória, tudo que realmente são instrumentos que ela não precisou exercitar desde pequena, porque foi criada a princípio para outra coisa, né? Foi criada, digamos, para cozinhar, enfim, para fins privados, a maioria, principalmente classes, né, com menos acesso. Elas foram educadas para aquilo, elas não sabem, então vamos empoderá-las. Mas mesmo se você ensinar tudo, que já é importante, então não tem que fazer. Se você não dividir em casa as tarefas, ela não vai ter tempo. Ela não vai deixar o filho. Ela vai ter todos os instrumentos e não vai exercitar. Se ela não tiver consciência, se a sociedade não mudar junto, não vai acontecer. Claro, ela se empoderando, ela lutando, e ela indo lá, e quando ela é representante, ela tem outra visão e começa a mudar, ela ajuda. Vou dar um exemplo que acho que até já dei aqui de alguma conversa nossa, sobre a questão da política pública de transporte. O homem, um exemplo assim, meio assim, não é bem assim, né? Mas só para imaginário. O homem pensa, importante o ônibus, transporte público e da casa para o trabalho. A mulher já pensa, não, tem que passar na escola, tem que passar no mercado. Ela tem uma outra visão, ela tem tantas tarefas e responsabilidade que a política pública, através do olhar de uma mulher, é completamente diferente de um homem.
Estou dando um exemplo bem pequenininho, assim, meio... Mas só para a gente ter uma noção que muda completamente, porque ela é responsável por tudo, né? E ela vive exausta. Ela está sempre exausta. Daí você, vamos lá, uma política pública, um grupo de... Né, vai lá fazer um comitê. Oi? Ela está indo no mercado, ela está cuidando da criança. Isso não é uma... Então, assim, eu fico assim... É uma luta bem difícil, porque se você não trazer essa discussão para dentro de casa, para a divisão das tarefas da criação dos filhos, das tarefas da sociedade, que é a continuação da nossa espécie, que é quem faz o serviço mesmo, quem trabalha de verdade, né, nesse contexto, se não for dividido, o espaço público à mulher fica dificultado. Por mais que ela seja brilhante, ela não vai conseguir, porque, como eu estou até aprendendo, eu mesma estou aprendendo agora, no meu estudo, ter tempo é um capital. E alto. Tempo para estudar, tempo para participação política, é um capital que diferencia muito gênero, diferencia as pessoas. E outra questão muito importante, só vou destacar aqui, que é também a grande diferença, eu digo isso porque quando você faz um estudo sobre se a mulher ganha mais, menos do que o homem, certo? Isso é uma unanimidade de pesquisas. Mas quando você vai ver quem é que ganha menos mesmo, são as mães, não as mulheres. A partir do momento, então, homens contra, né, versus mães na sociedade. Porque quando você percebe que a mãe se torna mãe, a mulher se torna mãe, perdão, ela tem todo um papel colocado para ela que ela já se exclui de diversos outros papéis. Ela não consegue mais competir em diversos outros papéis. Salvo se ela se sentir super culpada, e, na verdade, ela não teria obrigação de cumprir esse papel sozinha. Mas acontece que nossa organização social é assim. Então, as pesquisas, quando você vai ver, é ela que abre mão de um curso a mais, de um cargo a mais, de uma viagem, principalmente viagem de negócios. Ela que vai abrindo mão, ela não vai subindo e não consegue ter o salário. Né? Então, a questão das mães, não só necessariamente das mulheres, é mais difícil e mais complexa ainda dentro da nossa sociedade. Reforço ainda a questão do livro, né? Só destacando, fechando o livro, a importância do livro, acho que vale essa autora para qualquer contribuição nesse sentido. E eu só queria destacar aqui que a Justiça Eleitoral, além das questões jurídicas, né, que a professora Eliane trouxe, do TSE, o TRE tem um convênio com a ONU Mulheres, tá? E uma das questões que nosso trabalho, que a Justiça Eleitoral do Paraná se compromete, eu queria só destacar algumas questões. A primeira é a disseminar o projeto Cidade 50-50, né? Todos e todas pela igualdade da ONU, né? Quer dizer, 50-50, coordenando e decidindo as questões da cidade que todos moramos. Encorajar eleitores e eleitoras a monitorarem os compromissos para promover a igualdade de gênero. Quer dizer, você ensina as eleitoras a ficar fiscalizando aqueles candidatos que se comprometeram com a igualdade de gênero. Porque existe uma plataforma da ONU que coloca os candidatos que querem colocar, né, na época da eleição, que querem, não é obrigatório, mas a maioria que coloca a pauta sobre a questão de gênero coloca. Então, você já sabe a pauta daquele candidato, você ensina onde você vai fiscalizar e como você vai fiscalizar, aonde você ensina como fiscalizar, porque não é como, né? Então, é um ensinamento, você tem que aprender isso. Também se compromete a organizar eventos para a promoção da participação política das mulheres. De certa forma, a gente faz isso aqui, também no grupo de pesquisa, discutindo, disseminando, incentivando, né, instigando a discussão. Também produzir e compartilhar dados. Nós temos outros tipos de convênios que compartilhar dados, como esse, por exemplo, que a Fernanda trouxe de um estudo dela, mas assim, quantas mulheres, porcentagem, quantos número de eleitoras, qual a idade delas, né? São dados científicos para você dar respostas e tentar ver o porquê. Né? Então, são dados que você compartilha com outros órgãos. Curso EAD ou presencial. Alguns outros tribunais também fazem sobre, para os partidos políticos, como aplicar o fundo partidário nas candidaturas, ensinar os partidos, né? Porque os partidos também eles também não sabem. Não é só uma questão de querer ou não querer, muitas vezes. Às vezes é a questão técnica de não saber, às vezes não fiscalizado, enfim, você tem que ensinar. A partir do momento que você ensinou e a pessoa não fez, opa, vamos lá, peraí. Então você ensina como é que você aplica.
E também incentivar no currículo do ensino médio, através da educação política, a questão do gênero, né? Esse tópico não é um tópico a mais. Ele é essencial hoje, para quem quer discutir cidadania, que o tópico da igualdade de gênero ele esteja presente em qualquer política pública que envolva a educação. Não tem como fazer isso sem essa discussão. Por quê? Como eu falei, sem discutir desde casa, né? Marido, filha, é uma discussão da sociedade, não é das mulheres, né? A gente está querendo só que a gente passe a nossa visão e que todo mundo ganhe com isso, né? Tem uma brincadeira assim, os homens deveriam... brincadeira de Facebook, tá? Os homens deveriam agradecer que a gente só quer igualdade, não quer vingança, né? Porque a gente não quer vingança nem quer ser superior. É uma brincadeira do Facebook, assim. Não, é que assim que a gente quer o quê? O melhor para todos, né? Porque vamos combinar que as coisas não estão muito bem, né? A forma como está sendo comandado o mundo pelos homens não está indo bem. E todo mundo isso concorda. A gente está na hora da gente refletir de que forma juntos podemos fazer uma outra realidade. Gostaria de saber se alguém gostaria de falar alguma coisa, um ponto de vista sobre o que foi comentado. Eu queria complementar. Tá. A sua conversa, Cláudia. A ONU hoje está falando também sobre a questão da carga múltipla ou interseccionalidade, que é a ideia de atingir não só a mulher, mas a mulher que é negra, que é pobre. Exatamente, focar, porque nós temos que também ter ações dirigidas para determinados públicos. Não basta você ser mulher para você sofrer preconceitos. Você tem que ter políticas públicas dirigidas para tipos de mulheres. Por exemplo, a mulher negra, a mulher refugiada. Essa mulher é muito mais sujeita à discriminação. Então, assim, é interessante também lembrar sempre a questão que o gênero ele perpassa outras formas de cargas de discriminação. E muitas vezes alguém acha assim, é bobagem. A minha filha fala, mãe, isso é bobagem. Para ela é bobagem. Está na pele. Mas para algumas meninas na condição delas não é bobagem. Elas nunca vão ter acesso ao que ela tem, e provavelmente na idade delas já sejam até mães. Então, essa questão da carga múltipla e da divisão da atividade em casa, ela é importante. E eu acho que até o homem é oprimido quando não há uma representatividade igual. Quando a democracia é tão frágil como uma democracia que não é representada pela metade das pessoas, assim. Eu acho que até essa questão fica comprometida. Era isso. E até assim, essa questão da divisão do homem só prover e ser oprimido também esse papel, né? Também, ele também tem um lado dele, no sentido do prover, e de também, sabe, de ter que... Ele não consegue nem se colocar de outra forma. Dividir as questões, porque a sociedade já colocou a gente nos papéis, né? Então, acho que ninguém ganha do jeito que as coisas andam hoje em dia, né? Nem os homens, nem as mulheres. Então, é um momento extremamente... a gente que... Eu mesmo na minha geração, e agora a Fernanda um pouquinho mais, né? Mais nova, eu fico assim, meu Deus do céu, nós estamos em 2019, 5 mulheres, 54 cargos, ai, que preguiça, né? Tipo assim, puxa vida, século XXI, 2.000 anos de história, sabe? 2.000 anos de história. Então, tem muito trabalho pela frente, mas é muito gratificante saber que explodiu, digamos, alguns anos para cá, tanta literatura, tanta reflexão. Estamos aqui dentro de um órgão público, tendo essa condição de refletir esse assunto tão importante. O próprio órgão, né, judiciário, colocando, como a professora colocou, esses aqui colocando com a ONU, trazendo a discussão, não se esquivando, enfrentando, né, que não é simples, mas ele é extremamente fundamental. Querem falar mais alguma coisa? Juliana, Fernanda? Licença. Eu tenho um questionamento mais em relação à prática, para vocês que trabalham aqui no TRE, é que lendo o livro da Trude Davenport, não sei falar muito bem sobre o sobrenome dela, ela pontuou que talvez uma maneira de se superar essa diferença de representatividade seria que fosse determinado para um primeiro cargo, vai ser uma pessoa do gênero masculino, para o segundo a ser eleito
uma pessoa do gênero feminino e assim por diante até fechar a quantidade de vagas. Eu gostaria de saber se na prática seria possível aplicar isso ou se não é uma boa ideia, até pela questão, provavelmente, não sei, caso fosse aplicado, surjam alegações de inconstitucionalidade, algo nesse sentido. Não, eu acho. Bem, segundo, tem um professor que ele é muito citado pelos convênios firmados com a ONU, que é o Dalrymple. Ele fala sobre 3 tipos de inclusão de gênero na política. É o de cotas de candidatura, cadeiras no parlamento, e o outro, realmente, tenho que confessar que eu não lembro qual é, mas é um que não é comumente adotado. O Brasil adota o de cotas de candidatura. Poderia adotar o de cadeiras no parlamento. Não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. Eu acho que talvez não haja interesse político de mudar o status atual. Mas não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. Ruanda faz isso. E é a maior representatividade feminina. Ruanda. Por cadeira? É por cadeira. É 50%. Sim, eu pensei... Também, né? Que é a guerra, né? Mas Mas essa proposta... Aqui na América Latina, Equador ou a Bolívia... Argentina e México têm 50%, né? México também tem 50%, mas aí eles têm um esquema de lista de candidaturas fechadas que eu não consigo entender muito bem. Algumas pessoas, como a Ana Cláudia Santana, não concordam. Eu não lista de candidatura fechada que você encaminha. Daí teria a discussão da democracia intrapartidária. A lista fechada vai ter que discutir dentro. Aí se a mulher não tem poder dentro do partido... Eu pessoalmente, eu acho que as ações afirmativas só vão realmente ser inclusivas quando nós começarmos a dar poder para a mulher. Porque hoje o que acontece é uma política de tolerância com as mulheres, com o gênero. Está aqui porque tem que estar. Assim, as pessoas não aceitam. Está aí porque tem que estar. Ou basta ver numa universidade, assim. Ontem eu cruzei com um grupo de surdos e eu mesma senti assim, falei, eles estão aqui por causa de cotas. Isso é com uma tolerância horrível. E não era, talvez até não fosse. Alunos de Libras lá, não sei lá, mas assim, vocês entendem como o preconceito está na cabeça? Você olha aquilo, eu achei... nem sabe e fez no mesmo ponto que eu achei super plural, naquele clima, assim, até porque estava calor, daí era um dia diferente, assim, eu estava fazendo prova lá, eu falei, nossa, mas eles devem estar aqui por causa das cotas. Isso é tolerância, isso é horrível. Então, assim, o que seria interessante antes da tolerância? Ou para justificar essas ações afirmativas? A educação. A mulher tem que ter poder dentro dos partidos. Elas têm que começar a assumir cargos. Recebe recursos para a educação feminina? Quanto? Eu sou tesoureiro, preciso saber. A mulher tem que fazer isso. Teve aquela pesquisa, né, que foi feita ao TST, se as cotas abrangem, deveriam... Exatamente. Ela não foi respondida ainda. Tem uma consulta no TSE perguntando também se a política de cotas se aplica aos cargos intrapartidários. O TSE não respondeu ainda. Eu acho que ele vai dizer que não. Acho que ele vai dizer que não. Mas a grande questão é aquele papa que tinha antes do Bento, qual era o nome? João Paulo, naquele concílio vaticano que teve, quando ele ainda era papa, ele falou que a mulher deveria poder participar da vida pública. E deveria poder optar por ficar em casa. E eu lembro que eu assinava uma revista que chamava Mundo Jovem, na época que eles assim, meio que achincalharam ele, porque ele falou que a mulher deveria poder ficar em casa. A mulher deve ter o direito de poder escolher se ela quer participar da vida pública. Não pode ser imposto ou uma condição social que você acaba fazendo tudo dentro da sua casa porque você não vai esperar o homem fazer, porque ele vai demorar demais ou não vai fazer do seu jeito. Essa cultura tem que mudar, essa cultura não é boa para nós. Ela tem que ser adaptada, eu acho que todos somos produtos disso, não só as mulheres, o gênero. Dentro de casa a gente já vê essa diferença, né, na criação em relação a filhos homens e filhas mulheres. Eu, particularmente, dentro de casa, eu e a minha irmã sempre fomos mais cobradas em relação aos afazeres domésticos do que o meu irmão. Mas...
Isso é interessante no aspecto que te torna mais múltipla, assim, você acaba conseguindo lidar com tudo, mas limita as possibilidades de concorrência. Podia fazer Limita. tudo. Ele Podia estudar mais. E podia estudar mais, ou o menino se limita. Ele fica limitado sem saber fazer as coisas também. Você limita o próprio sexo masculino até ele fazer o seu papel também. É verdade. Ele fazer as coisas. Ele não sabe, ele é uma pessoa que fica É verdade. sem essa habilidade. Mas, assim, eu sou super a favor das cotas de gênero, das ações afirmativas, da destinação de dinheiro para gênero, só que eu acho que tem que haver educação para a política, tem que haver empoderamento da mulher dentro da agremiação. Senão vai ser uma política de tolerância. Aí eu tolero, Isso que porque... a professora está falando, como a Amartya Sen, no livro Desenvolvimento como Liberdade, cita, é a divisão entre o bem-estar, luta do feminismo pelo bem-estar, que seria as cotas, por exemplo, ele traz um bem-estar, mas o ideal seria juntar o bem-estar e a condição da mulher como agente de mudança. Porque daí entraria, porque essa condição de agente de mulher como mudança, a mulher traz para si a responsabilidade. Então, e essa responsabilidade seria, assim, a família é o início mesmo, porque se o meu desejo é casar e ter uma família linda e ser madame, esse desejo ele foi implantado em mim quando eu era pequena. Agora, se a mulher opta por ficar em casa, será que então ela já não está condicionada a ficar em casa? Porque já, né? Nossa, é legal ficar em casa, né? Eu tenho bastante tempo livre para fazer várias coisas. Então, mas a responsabilidade, muitas vezes a mulher acaba não assumindo essa responsabilidade, porque a gente ser agente de mudança é assumir que a gente tem um papel social, tem responsabilidade. E não só ser tolerada na faculdade ou lá na Câmara, por exemplo. Bom, eu acho que a gente tem que fazer uma superação da política de cotas, porque eu acho que a gente tem que passar para a parte da paridade. A paridade, ela tem que abranger os órgãos públicos, todos os órgãos colegiados, que é uma discussão que está bem na Europa, essa questão da paridade. Então, o que eu acho que a Justiça Eleitoral tem que começar a fazer campanha, não para os 30%, mas 50% dos candidatos tem que ser de cada sexo. 50% das direções partidárias tem que ser de cada sexo. Então, esse tipo de ação, eu acho que tende a fazer algum efeito no futuro. Eu acho que nós aqui na Justiça Eleitoral, o que isso se pode fazer? O parlamento jovem, que tanto falam de ensinar, votar, por que não estruturar o parlamento jovem de uma forma que haja uma paridade entre os candidatos que participam do parlamento jovem e aqueles que vão ser eleitos? Você pode fazer o parlamento jovem com uma paridade. Nunca foi feito isso aqui. Se fala de parlamento jovem, mas tem que ter, mas tem que forçar essa questão da paridade. A questão da mudança que você falou de colocar de um cargo público, tem alguns países na América Latina que usa esse esquema, na hora de fazer uma lista, eles escalonam homem e mulher. No Brasil, isso só seria possível no voto distrital misto, na parte que os partidos poderiam, na lista partidária, se exigir esse escalonamento. Mas seria a única alternativa, porque mais do que isso, você iria forçar muito a mão, né, exigir nisso, né? Você ia tirar a própria opção do eleitor de votar, você ia forçar isso, né? Mas eu acho que o que dá para a Justiça Eleitoral fazer é começar uma campanha da paridade, 50% nas direções partidárias, 50% dos candidatos, e aí começar a forçar essa mudança. Eu acho que esse seria o caminho da educação. Bom, tema pulsante, né? Só dando uma informação aqui para o Sérgio. Lá em Araucária, nós fizemos primeira edição do Parlamento Jovem, colocamos em prática essa sugestão. E fizemos a candidatura 50-50, o que garantiu 60% das vagas para as meninas. Então, foi nas candidaturas, foi determinado que as candidaturas seriam 50% homens, 50% mulheres, mas isso já refletiu nas cadeiras. Chegou também ao meu conhecimento um projeto de lei do estado do Rio de Janeiro,
de vagas para as cadeiras. Não sei, não acompanhei ainda se já foi aprovado ou não, se virou lei mesmo lá no Rio de Janeiro. Mas é um movimento que não tem retorno, né? E o que eu queria destacar em relação aos ODSs, que o ODS 5, que é de igualdade de gênero, ele é um ODS que é transversal a todos os outros. Então, se a gente pensa em condições de trabalho, em condições de saúde, em condições de educação, em todas as relações de ODS, a gente sempre vai ver que a participação feminina, a representatividade é relevante. Por quê? Porque a gente precisa da complementariedade. Quando a gente coloca em destaque a mulher, na verdade, a gente quer trazer um destaque entre a complementariedade do ser humano, do trabalho conjunto de homens e mulheres. Só que a gente tem esse tratamento da mulher de uma forma tão rasteira ao longo dos séculos, que desde lá a Grécia clássica, com o mito de Pandora, que a Pandora foi a culpada por todos os males do mundo, porque ela foi curiosa e abriu a caixa. Até a Bíblia, com Eva. Então, a gente tem uma questão histórica para corrigir, mas o que a gente busca mesmo é uma complementação desse trabalho de homens e mulheres. E passa muito pelo privado, pela família, pela responsabilidade das mães criarem seus filhos, meninos, para essa nova realidade, né, Fred? Nosso Fred aqui, que tem vários filhos. Né? Então, eu me questiono muito em relação ao papel da justiça eleitoral nesse processo todo. Eu sempre me questiono muito do balanço disso, do equilíbrio disso. Até onde nós podemos incentivar e qual é esse limite desse incentivo que para não chegar numa imposição, que qualquer imposição nessa área sempre vai ter um jeitinho, que é como a gente vê aqui no Brasil. Tem cotas para financiamento, dá um jeito, faz campanha laranja. Né? Sempre vai se dando um jeitinho se a coisa é imposta. Né? E a gente tem, historicamente, essa questão de não ter conquistas como fruto de lutas. Né? A gente tem uma determinação estatal paternalista, o que já tem toda essa carga machista e paternalista. Né? Então, coloco só mais como provocação para a gente sair daqui pensando como colaborar para essas mudanças. Parabéns também pela apresentação de vocês e aproveitar e queria colocar um pouquinho da minha contribuição. Realmente eu concordo também com a Ina, eu tenho 3 filhos, tenho 2 meninos, uma menina, Deus me deu essa oportunidade e esse desafio imenso de orientar 3 pessoas aí para o mundo, e isso já eu considero tanto para mim quanto para minha esposa algo no mundo atual, um enorme desafio, né? Porque nós não temos mais conceitos estanques, nós não temos mais situações pré-determinadas, o que é certo hoje, amanhã pode não ser. Talvez isso seja bom por um sentido, ou talvez isso seja ruim por outro. Quando eu converso com eles muito, eu não procuro colocar aquilo que a nossa geração fala, olha, as coisas estão mudando. Eu falo que as coisas são mutáveis. Eu mudei a forma de ensinar para eles. Ou seja, não existe mais nada que seja estanque. Essas coisas são mutáveis, é algo natural do próprio ser humano. Mas quando a gente fala, voltando um pouco no nosso tema aqui da participação política da mulher, eu tenho uma experiência muito grande no interior. Eu passei por 3 estados diferentes, como chefe de cartório, participei de eleições específicas, e eu percebi que a situação é muito parecida. E tirei algumas conclusões. Por exemplo, talvez o ponto do que a Fernanda falou, na minha opinião, seja um dos pontos mais complexos para a gente
estudar com relação à participação das mulheres, quando a gente fala da democracia interna dos partidos. Né? Porque, veja bem, hoje o sistema eleitoral, o sistema partidário, prevê que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado e que tem que se organizar conforme os seus próprios estatutos, da forma que melhor lhe aprouver. Ok, mas qual que é o grande problema disso? A gente sabe que, ao mesmo tempo que essa formação dos partidos foi exigida, que eles tivessem uma estrutura própria, autodeterminação, ao mesmo tempo, quando a gente coloca, como a Ina falou, quando a justiça eleitoral de alguma forma cria determinados filtros, qual seria o limite da gente interferir nisso? Eu digo isso porque quando, por exemplo, eu fiz um estudo a respeito da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, nós temos vários doutrinadores que são extremamente críticos da lei da ficha limpa, dizendo que ela, apesar de supostamente ter uma boa intenção, ela retirar algumas pessoas, a elegibilidade de algumas pessoas com determinadas condições do processo político, o que acontece? Ela cria filtros democráticos. Nós não estamos deixando que determinadas pessoas estão tendo a sua plenitude da sua escolha. A sua escolha está criando determinados filtros que, eventualmente, podem ser filtros relacionados a um determinado momento, relacionados àquele congresso que elaborou aquela lei, ou não necessariamente signifiquem o que a própria sociedade queira. Então, é também uma provocação nesse sentido. Eu sempre acho que o local exato de se fazer, aí é que eu me filio a ela, é em casa, é na educação. Acho que, por isso até que eu participo da escola judiciária, e eu acho que esse trabalho nosso é muito valoroso, porque a gente acaba sendo disseminador disso. É a melhor forma, porque infelizmente nesses 3 estados que eu passei, realmente o que acontece é que as candidaturas laranjas, a utilização de pessoas de uma forma que não estão comprometidas acaba sendo a regra. Claro, eu entendo que essas formas inclusivas elas são importantes, elas são sim, mas a gente tem que procurar fazer um filtro a respeito disso, até que ponto, qual é o limite exato que a gente pode efetivamente entrar nisso. Eu acho que tem que ser um conjunto, mas principalmente perpassa lá pela nossa educação cívica, educação democrática, de como participar, para que no final a gente não fique... Imagina o seguinte, um partido político, o que acontece? Hoje, na prática, você tem lá o órgão nacional, que indica o regional, que indica lá o municipal. As mulheres que fazem parte, eu posso dizer isso com certeza, 80% das mulheres que fazem parte dos partidos, nos diretórios ou comissões provisórias municipais, elas simplesmente estão lá para cumprir a cota mesmo. Elas nem sabem o que tem. E vou dizer mais, 80% dos homens também. Então, como é que você vai criar cota se ninguém quer participar? Exatamente. Então, a gente precisa, eu acho que é um antes agora. A participação efetiva, a consciência, talvez a palavra seria essa, a consciência. Então, assim, a gente pode criar, às vezes, 30%, 50%, 80%, mas se lá atrás a gente não está debatendo, se a mulher não tem aquele sentimento de falar, não, eu quero participar mesmo, ela ter a escolha, talvez o papo estava certo. Você tem uma escolha, porque você tem que ter uma escolha na vida. E daí a minha escolha é essa. Aí vai ser mais fácil, talvez seja até mais natural. Porque o que vai acontecer? Eu vejo também, já para encerrar. A gente hoje, nesse mundo atual, até as próprias lideranças hoje, a gente não está mais baseado na hierarquia. A gente está baseado o quê? Quem que a gente segue? Pode ver na internet. A gente segue aquelas pessoas que a gente tem conteúdo, aquilo que interessa a nós. Hoje a gente não segue mais aquela estrutura hierarquizada, porque o cara é o chefe e tal. Hoje, onde que é? A gente segue aqueles que a gente se identifica. Então, se a mulher ela se empodera, se é o homem, ou seja lá quem for politicamente, você vai adquirir naturalmente pessoas para participar daquilo ali. E aí é natural que o dinheiro vá a migrar. Eu acho que é importante, sim, mas se a gente tiver, eu acho que não quantidade, mas sim qualidade na participação, a gente investir em alguma forma, não sei agora como, né? A gente investir nessa qualidade
vai ser meio que natural. O pessoal vai ouvir e falar assim, mas essa daí, eu gostei do que ela falou. Olha que bacana as mulheres aqui. Aliás, uma informação, cadê os homens de hoje aqui? Cadê os homens? Um tema tão importante aqui. Eu saí correndo num outro compromisso que eu achei que não ia dar para chegar e vim aqui para ouvir e para entender, porque eu também quero contar lá em casa, eu vou ter que educar meus filhos para isso. Esse é o mundo que você vai ter que enfrentar, esse é o mundo diferente. Então, olha aqui, mulheres maravilhosas falando coisas importantes. É claro, se viesse um Zé Mané aqui falar uma bobagem, é claro que eu vou me filiar aquelas que estavam preparadas com qualidade, e não porque estava ali por cota. Então, hoje, o que eu vim aqui, eu vim porque eu sabia que eu ia ter conteúdo. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que mais ou menos o que você falou. Mas excelente, parabéns pela participação de vocês. Aprendi bastante hoje. A professora Eliane colocou ali um dado bem que não sabia, do TJ Paraná, que eu acho que é um órgão bem preconceituoso sobre o gênero. De apoiar agora o gênero, que a gente não vai classificar masculino e feminino, no sentido de que, assim, homoafetivo. O TJ, eles não aceitavam antes em reconhecer a união afetiva, que é o gênero de lá. Então, a gente tinha muita luta no cartório para poder reconhecer a união estável entre esse gênero. Ficava rodando um processo, vara de família, civil, aonde seria julgado o que eles queriam que o TSE fez agora, que era só simplesmente união estável entre o gênero. E fiquei feliz de saber que o TJ tirou esse preconceito, porque o TJ é um órgão bem preconceituoso. E daí, assim, não tem como não ser. Eu servi o tribunal 20 anos, e assim, tem 93. Fiquei até 2013. Então, assim, na década de 2000, ser preconceituoso, tipo, eu tenho 43 anos, fui criada pelos meus pais, onde existe o homem e a mulher, onde mulher fica em casa. Pelo meu pai, ficaria em casa. Meu pai é falecido hoje em dia. Mas, assim, pela luta, pela batalha, não, vou trabalhar, eu vou dar a minha contribuição, seja social, seja digna e tal. Estou tentando, estou indo. E tenho um filhinho pequeno que tento ensinar ele bastante. Vou ter que ensinar uma coisa assim para ele, que ele tem um irmão que também é de gênero, que é funcionário do Tribunal de Justiça de São Paulo e sofreu um preconceito interno agora lá dentro, que ele queria um cargo, como ele é bacharel em direito, um menino muito estudioso, reservadíssimo, não saio falando que o gênero dele, qual é, isso é particular dele. Ele estava tentando trabalhar como assessor de um desembargador, e daí quando outros funcionários descobriram que ele tinha esse gênero, ele não passou no teste. Mas não é pela qualificação, é pelo gênero. Porque o tribunal tem muito preconceito. E eu vi lá dentro que um casal, ele queria reconhecer a sua união estável, ele ia lá, ele falava assim, mas eu só quero uma coisa simples, reconhecer a minha união. Por que não podem assinar? Porque dependia do juiz, só que eles não sabiam. Vara de família não vai assinar. Não, vamos mandar para o cível. Não, o cível não vai pegar esse caso. Então, vai. Ele falou, mas o que tem? Imaginem fazer uma dissolução disso com o patrimônio, então. Então, eu fiquei feliz de saber que eles estão apoiando agora. Em 2018, que a senhora comentou, né, que foi aprovado. O STF, 2018. Então, assim, imagine agora em 2018, que para 2021, uma evolução, a gente está apoiando a categoria. Porque preconceito interno, todo mundo tem. Todo mundo vai ter um preconceito interno, porque nós fomos criados para ser o homem e a mulher. O homem e a mulher. Eu fui criada. Meu pai, nossa, era preconceituosíssimo, sabe? Existe o homem e a mulher. Não existe mais. Igual a senhora disse, é o gênero. Vamos respeitar o gênero. Então, eu fiquei feliz de saber que o TJ agora está. Não sabia aplicativo. E aí eu estava falando com uma pessoa que ensina inglês, mas ela vive em Lhasa, que é a capital do Tibete. E aí eu estava falando sobre gênero e a divisão de cotas de gênero. E aí ela falou, e o neutro? Deu, como assim? Não, é porque você disse que é 30-70, mas e o neutro? Mas como assim? Em inglês. Mais esse problema. Ela disse, não, porque aqui nessa parte da Ásia nós temos bem definida a questão do neutro, é a pessoa que não se identifica enquanto gênero. Eu fiquei pensando, nossa, nós vemos eles sob uma perspectiva de atraso.
eles têm identificação de neutro. Como assim? Mas, quando você fala que o TJ é preconceituoso, essa é uma questão complexa. A corte aqui, o nosso colegiado hoje não tem mulher. O nosso colegiado hoje não tem mulher. Como é que nós vamos falar para os partidos políticos que eles têm que ter metade de mulher? Então, o nosso órgão que não tem mulher. E as juízas conseguem se tornar juízas porque passam num concurso público pelo mérito. Porque para chegar a ser desembargadora, que é merecimento e alternância, né? Elas sofrem. Não há antiguidade. Não, eles dão jeito de não fazer essa divisão igual. Eu não sou a favor de cotas. Mas as cotas existem, são uma imposição e existem em todos os lugares do mundo, ricos ou pobres. Por quê? Porque eles visam uma justiça distributiva ou redistributiva. É dar à pessoa o que era dela. 30% não é 50%. E nós não estamos dando para elas. É delas. Simplesmente alguém se apoderou do negócio que é do gênero. Alguém foi lá e disse, isso aqui é meu. Não, não é. 50% é meu, pois eu sou 50% dos eleitores. É meu. Então, ninguém está dando cotas. É delas. E ainda estão devendo 20%. Quer dizer, nós não queremos vingança, né? Só queremos os nossos 50%. E aí vem a questão da... Mas tem mérito para isso? Mérito é outra discussão. Mérito depende da família. A gente que diga que mérito depende da ordem de nascimento. O que é mérito? É ter sorte, ter nascido uma família boa, é ter sorte... Há quem diga que mérito tem a ver até com... o lugar que você ocupa entre os irmãos. Há estudos sobre isso, que o irmão mais velho é mais bem-sucedido que os irmãos mais novos. Olhem que coisa. O Michael Sandel, que é um professor um professor de ciência política em Harvard, pediu para os alunos levantarem a mão. Quem é irmão mais velho? 80% levantaram a mão da sala de aula. E aí ele explicou, é que há teorias que dizem que o irmão mais velho tem uma maior dificuldade porque os pais geralmente estão numa situação de vida mais difícil, não sabem como atuar, exigem mais porque têm receios, então acabam exigindo mais desse filho que é o mais velho, enquanto os mais novos não. Não sei se essa pesquisa se sustenta, mas é um argumento. Então, isso é mérito? Estar lá, ele e não outra pessoa é mérito? Então, até a questão de mérito ela é muito discutível. Cota, gente, é devolver para quem o que é dele. E é uma questão de democracia. Por quê? Porque não tem como. São 90 milhões de eleitores que não têm representatividade. Como assim? Que democracia é essa? Não há densidade democrática, né? Então, eu mesmo, claro, é para o gênero. O gênero tem que ter representatividade. Ele ainda vai ter dificuldade. Porque como ele é minoria, o gênero que eu digo aqui não é mulher, são os que se identificam como mulher. Como ele ainda é minoria numérica, ele vai ter mais dificuldade ainda de ter suas proposições aprovadas. Por conta disso. Mesmo que proponha. Quer dizer, já tem uma dificuldade que é a tirania da maioria. Numérica, no caso. Mais alguém gostaria de contribuir? Professor Rogério, alguma observação, alguma coisa? Meninas? Tranquilo. Tudo bem? Bom, eu queria agradecer a todos, sem exceção, pela contribuição. É muito estimulante. Você sai assim, com vontade de estudar um monte, né? Mais ainda, de saber e de falar, né? Sair daqui falando, gente, vocês sabiam que isso, aquilo, sabia que a cota, né? É muito, muito bom. E a questão da justiça eleitoral e da participação das mulheres na política é bem delicado mesmo, como bem pontuou o professor Federico, a Ina, é bem delicado. Contudo, entretanto, quando a gente fez algumas ações um pouquinho mais ousadas, trouxe algumas questões para discutir aqui para dentro, o pessoal fica um pouco assim, porque a gente parece que só é cuidar do processo eleitoral, literalmente, processo eleitoral, né? Desde a urna até o voto, eleitor, né? E a gente falava assim, bom, se a gente tem tanto orgulho de ser o Tribunal da Democracia, não existe democracia sem paridade. A gente vai fingir de fazer democracia, a gente tem que contribuir para a democracia acontecer de verdade, né? E quais mecanismos? Alguns que a gente tem aqui, como o professor Sérgio falou, aqui através da lei, literalmente numa decisão, né? Seja numa educação política. Então, realmente a justiça eleitoral não pode se omitir e tem feito seu trabalho, né? E que pelo jeito tende a crescer.
acontecer. Eu só agradeço a todos e até o próximo colóquio, né? Obrigada.